Olá, tudo bem? O meu nome é Alisson Alves e estamos de volta em mais um vídeo aqui no canal. Dando continuidade à série sobre os Santos Padres da Igreja, hoje falaremos sobre São Basílio de Cesareia ou São Basílio Magno. A história dele é cheia de relatos, onde vai falar da sua grandeza como homem, como doutor e também a santidade que exalava, ele que nasceu na família com grandes santos. Mas antes, não se esquece de se inscrever, de deixar o seu gostei e se você gostar desse vídeo, compartilha com seus amigos. E o detalhe, se você quiser deixar alguma sugestão ou alguma dica de conteúdo, escreve aqui embaixo que eu vou estar lendo e estudando sobre e trazendo para você. Então vamos lá conhecer quem foi São Basílio de Cesareia. São Basílio nasceu em 329 na região de Cesareia, onde hoje fica a Turquia. Essa região também era conhecida como Capadócia. Vindo de uma família rica de bens, mas também da graça, é testemunhado os grandes homens e mulheres da sua árvore genealógica, começando por um avô seu que foi martirizado. Não sabemos qual seu nome, mas já a sua avó temos muitos relatos, já que ela foi Santa Macrina a Maior. Ela que foi discípula de São Gregório Taumarturgo, que quer dizer o milagreiro. Mas não fiquem só em seus avós, pois os pais de São Basílio foram grandes santos. Primeiro, seu pai, que também tinha seu nome, Basílio, o Velho. Isso porque o seu filho receberia o nome de Basílio também. Basílio foi um grande homem e mestre em retórica, sendo também professor. Já sua esposa, uma mulher muito virtuosa, foi Santa Emília. Esse casal teve 9 filhos. Filhos esses que vou citar agora. A mais velha, Santa Macrina, a jovem. Isso porque sua avó também tinha o nome de Macrina e foi santa. São Naucrácio, o eremita, que se retirou para viver nos desertos. São Pedro de Sebastes, que também foi bispo, como São Basílio. São Gregório de Nissan, outro grande padre da igreja. E além desses, houveram outros 4, que não se tem tantos registros de seus nomes. Dá para se imaginar qual foi a educação que São Basílio recebeu. Uma educação tanto nos clássicos, como também na fé, na piedade, pois foi influenciado por sua avó, por sua irmã, por seus pais. E diante dessa grande influência, era óbvio que viria um grande homem também. Em sua adolescência, seu pai vem a falecer. E foi também na adolescência que São Basílio conheceu seu grande amigo, São Gregório de Naziano. Juntos foram estudar e morar em Constantinopla. De Constantinopla, em 349, foram morar em Atenas. E lá passaram 6 anos. Foi em Atenas que eles encontraram aquele que seria o futuro imperador, Juliano o Apóstata, que perseguiu a igreja. É chamado de apóstata, pois antes deles, os outros imperadores haviam acabado com a perseguição direta aos cristãos. Mas ele quis retornar às práticas anteriores a Constantino. Mas nessa época, ele era apenas um estudante. Em 356, eles buscam retornar para Cesareia. Chegando, ele decide trabalhar como professor de retórica e também como um advogado. Mas não dura muito tempo, pois, passado um ano, ele encontra com o bispo de Sebastes daquela época. E desse encontro tudo muda, pois, como ele mesmo vai dizer, ele decide abandonar tudo e se dedicar a Deus. Muito tempo eu desperdicei com vaidades e gastei quase toda a minha juventude com trabalhos. Então, de repente, como quem acorda de um sono profundo, virei meus olhos para a maravilhosa luz da verdade do Evangelho. Ainda naquele ano, ele foi batizado e viajou pela Palestina, pela Mesopotâmia e pela Síria, para estudar a vida monástica e também os ascetas. E, impressionado com a vida daqueles homens, ele decidiu que também queria aquilo, viver aquela radicalidade. Então, ele doou suas riquezas e foi viver no deserto mais próximo, lá em Neo-Cesareia. Mas passou pouco tempo, pois percebeu que aquele não era seu chamado e decidiu viver uma vida como monge. Assim, em 359, juntou um grupo de discípulos e foram morar em Anessos, uma cidade próxima da região, formando um estilo de monastério.
Junto com ele foi seu irmão, Pedro, e lá já estavam morando sua mãe e sua irmã, que viviam juntamente com outras mulheres uma vida piedosa na caridade. Foi nesse período que ele escreveu suas obras sobre o monastério, que foi responsável por firmar os monastérios orientais. Ele que é considerado o pai do monasticismo oriental. Nesse período, São Basílio convida seu amigo Gregório de Nazianzo a vir morar juntos, para que eles pudessem elaborar uma obra sobre os escritos de Orígenes. Em 360, acontece o Concílio Regional de Constantinopla. Lá, São Basílio teve um encontro com a heresia chamada semi-ariana, que, diferente do arianismo, que já vimos aqui nesse canal, que vai dizer que Jesus era inferior ao Pai, eles afirmavam que Jesus não era inferior ao Pai, mas vinha de uma substância similar, mas não igual. São Basílio acreditava nos ensinamentos de Santo Atanásio e de outros bispos que, principalmente depois do concílio de Nicéia, afirmavam que Jesus era igual ao Pai, trazendo o termo que até antes do concílio não existia, consubstancial ao Pai, ou seja, de mesma essência, divergindo tanto com os arianos como com os semi-arianos e outras heresias que começavam a surgir. Basílio, então, decide seguir carreira eclesial, primeiro se tornando diácono em 362 e sacerdote em 365. O arianismo começava a ganhar força, porque os imperadores, que não perseguiam de forma direta os cristãos, mas queriam ter poder sobre a igreja. E São Basílio se coloca na linha de frente, principalmente no Oriente, juntamente com Santo Atanásio e muitos outros. A região da Capadócia estava quase completamente dividida. Para vocês terem uma noção, São Jerônimo de Estritão, que irei falar mais na frente sobre ele, vai dizer que do dia para a noite o mundo amanheceu ariano. Isso porque o arianismo foi uma heresia que se espalhou de modo muito fácil. E mesmo com o concílio de Nicéia, não resolveu por completo. São Basílio, juntamente com seu amigo São Gregório de Nazianzo, eram um dos poucos bispos na região da Capadócia que eram nicenos, pois acreditavam em tudo que foi ortogado no concílio de Nicéia. Então, é nesse período que São Basílio se junta a seu amigo São Gregório de Nazianzo e juntos vão debater com muitos arianos, também bispos de outras regiões. E esses debates eram sempre acompanhados de multidões, mas também de agentes do imperador. O imperador Valente mandava seus agentes para que ficassem de olho para ver quem estava ganhando, quem tinha mais razão. E São Basílio e São Gregório de Nazianzo venceram todos os debates sobre doutrina de sua época. Assim, em 14 de junho de 360, São Basílio é sagrado bispo de Cesareia. E, a partir desse dia, se gastou sem descansar para edificar tanto a Capadócia como a Cesareia, mas também a própria igreja. Ele foi um homem pacífico, caridoso, paciente e muito astuto. Iniciou, a partir de se tornar bispo, uma troca de todos aqueles padres que tinham pensamento ariano por padres nicenos. E isso foi fundamental, pois iniciou-se um renovo, principalmente na região da Capadócia, que se espalhou pelo Oriente, dando os primeiros sinais de vitória sobre a heresia semi-ariana principalmente. Uma certa vez, o imperador Valente mandou seu prefeito para pedir que São Basílio revesse suas falas, seus argumentos e até trocasse de lado, digamos assim. São Basílio respondeu de forma firme um grande não. O prefeito, então, em resposta, disse que nunca foi tão maltratado ao falar com a pessoa como foi por São Basílio. Ao que São Basílio respondeu: talvez você nunca teve que lidar com um bispo antes, mostrando a firmeza que os bispos naquela época já tinham. Firmeza essa que é fundamental para que o poder secular não se sobressaia sobre a igreja. O prefeito então incentivou, retornando à sua casa, que o imperador matasse São Basílio ou o prendesse. Ao que o imperador disse que não, que ele pessoalmente iria convencer São Basílio. Mas ele, ao ir ao seu encontro, viu celebrando a missa e participando de sua celebração, de sua homilia. Ao finalizar, percebeu que nada poderia fazer que convencesse aquele homem e
pelo contrário, fez grandes doações de terra à Capadócia. São Basílio foi um homem muito influente em sua época, e foi graças à sua influência que ele pôde defender a doutrina sobre a divindade do Espírito Santo, pois, juntamente com a heresia semi-ariana, surgiam pessoas que afirmavam que o Espírito Santo não era Deus, e que o Espírito Santo era subordinado ao Pai e ao Filho, sendo muito inferior a ambos. E São Basílio foi um dos que começou naquela época a defender, dizendo que o Espírito Santo é Deus, ao que ele foi acusado de ser neodogmático, que significa aquele que prega uma nova doutrina. Em outras palavras, um herege, pois toda nova doutrina é uma heresia, já que não foi ensinado por Jesus e seus apóstolos. É então que São Basílio decide escrever a sua maior obra, que é Ao Espírito Santo, onde ele, primeiro se apoiando nas Escrituras e depois citando o nome de todos aqueles padres da igreja que eu já trouxe aqui no canal, ele vai mostrando que o Espírito Santo sempre foi tratado como Deus na história da igreja e que as Escrituras vão afirmar isso também. Ele cita São Dionísio, Santo Irineu de Lyon, São Clemente Romano, Eusébio de Cesareia, Orígenes e muitos outros. Ele é considerado um dos 3 hierarcas da Igreja Oriental. Já no Ocidente, ele é considerado um dos doutores da Igreja e também um dos 3 padres da Capadócia. São Basílio morreu aos 50 anos em 379. Sua data de comemoração é 2 de janeiro, juntamente com seu grande e melhor amigo, São Gregório de Naziano. Ele preparou a Igreja para o Concílio de Constantinopla, e foi nesse concílio que foi definido o dogma da Santíssima Trindade. E para finalizar, algumas frases de São Basílio. Qual é o homem que, ao ouvir os nomes que são designados ao Espírito Santo, não sente elevado o seu ânimo e não eleva o seu pensamento para a natureza divina? Para ele voltam os olhares todos aqueles que buscam a santificação. Ele é a luz da inteligência, a fonte da santificação. Ele que dá de si mesmo uma certa iluminação, para que se encontre a verdade. São Basílio vem nos ensinar que é necessário que se conheça e que se defenda a nossa fé. Que ao contemplar a história de vida de São Basílio e também aquilo que ele veio a escrever, principalmente sobre o Espírito Santo, possamos também nós buscarmos essa intimidade, essa amizade com o Espírito Santo de Deus. Ele que é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. E venha nos dar toda a iluminação para que nós possamos defender a verdade, a doutrina e também buscar a santificação. São Basílio Magno, rogai por nós. Bem, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Não se esquece de deixar um gostei, de se inscrever no canal e também de deixar aqui nos comentários sugestões, dicas, ideias. Eu estarei respondendo, anotando, estudando e trazendo para vocês. O meu nome é Alisson Alves e esse foi o vídeo de hoje. Até a próxima!